Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Eu espero que o que eu possa compartilhar aqui com você venha gerar fruto, venha gerar transformação em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Boa noite. Meus irmãos, falar de perdão. Perdão é um assunto delicado. Por quê? Porque tem tantas coisas que a gente traz e faz com a nossa própria vida e com a vida dos outros, né? Sabemos das decisões ruins que já tivemos e que sentimos vergonha e precisamos de perdão. Existe também o que as outras pessoas fazem conosco e nos sentimos no direito de não perdoá-las, né? Mas a falta de perdão é como se a gente tomasse um veneno, querendo machucar o outro. E isso não faz sentido algum, né? Ele só nos prejudica ao longo da nossa vida, da nossa jornada. Mas Deus tem um plano para lidar com o nosso rancor. E isso se encontra em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então a palavra de hoje tem como tema soltando as amarras, né? E Jesus, meus irmãos, ele veio e viveu uma vida perfeita, na verdade, né? Ele morreu na cruz por nós, e uma das coisas pelo qual ele morreu é para que nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos também perdoar os nossos irmãos, né? Enquanto ele estava lá na cruz, lá em Lucas 23:34, diz o seguinte, que enquanto ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada, que isso sempre fique bem claro, graças a Deus, ele orou ao Pai e disse o seguinte: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele tem o poder de libertar e de perdoar também. A sua morte na cruz, meus irmãos, não foi em vão, né? A morte de Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E isso foi para todos, para aqueles que optarem por Ele e reconhecerem que Ele é o único Senhor e Salvador das suas vidas, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai até o Pai se não for por Ele. O corpo entregue significa que o sacrifício maior já foi feito, que não precisa de um outro, e que o seu sangue derramado na cruz é a purificação de todo o mal, nos libertando do quê? Da vida medíocre e sem propósito, para uma vida cheia de graça, misericórdia e com propósito. Hoje veremos dois pontos que falam sobre perdão. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje fala-se sobre o auto-perdão. O auto-perdão no dicionário significa o seguinte: perdoar a si mesmo, se libertar da culpa, mágoa ou algum tipo de ressentimento. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5:17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, o quê? Já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. A última palavra de Jesus, meus irmãos, na cruz foi tetelestai, que significa, é uma palavra grega que significa está consumado, ou seja, foi pago. Aquele sacrifício de morte foi para pagar o meu e o seu pecado, nos dando o quê? A oportunidade de sermos salvos em nome de Jesus. Mas por que encontramos tantas pessoas dentro e fora da igreja com a vida tão amarrada? Parece que eles não conseguem seguir em frente. Parece que existe algo, parece que por muitas das vezes nos encontramos o quê? Em uma montanha russa, cheio de subidas e descidas, entre picos e vales, vamos dizer assim. Meus irmãos? Meus amados, deixa eu explicar algo para você. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é onde o pecado habita. A alma são as nossas emoções. E o espírito é o que recebe o comando daquilo que se encontra mais forte. Ou seja, ou ele obedece à carne ou às emoções, que é a alma. Em Romanos 7:17 fala o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, daquilo que Deus nos diz. É o que nos vivifica também. Quando nos alimentamos da palavra de Deus e a colocamos em prática, porque não adianta só escutar, temos que colocar em prática, temos que aprender, temos que repassar, nos tornamos o quê? Mais fortes espiritualmente. E a luta entre a carne e o espírito, claro que o espírito vai prevalecer, né? E diante disso eu desenvolvo o quê? Um dos frutos do espírito, que é o domínio da carne, o domínio próprio.
O seu espírito está fortificado, logo que eu desenvolvo o domínio próprio e domino a carne, que é dominar simplesmente o pecado, onde ele não vai fazer parte da sua vida. O pecado habita na carne, meus irmãos. Ele só vai sair dessa carne no dia que eu e você deixarmos esse mundo. Vamos para junto do Pai. Tá? Porém, podemos vencer o pecado, que para mim ou para você talvez não tenha jeito, mas para Deus nada, exatamente nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Sabe, meus irmãos, o mundo, as vozes, né, que nos atormentam, né, o nosso passado, talvez os traumas que trazemos da nossa infância, do nosso dia a dia, nos dizem muitas coisas sobre nós. Né? Diz que eu não sou pai, que eu não sou filho, que eu não sou amado, que eu sou um drogado, sei lá, que eu sou um prostituído, que eu não vou ser um pai de família, que você não vai ser uma boa executiva, que você não vai ganhar aquela promoção tão esperada, que você não é um bom filho. Enfim, são tantos adjetivos que vivemos 24 horas pensando. E isso tudo acaba que nos colocando em um buraco escuro, sem luz, que não parece ter fim. E acabamos que nos enterramos e por lá ficamos. Né? E Jesus olha para nós e diz o seguinte: ei, filho, calma. O preço já foi pago. Né? Acorda. Eu entreguei a minha vida por você. Já foi consumado. Né? De agora em diante, você é o quê? Você é amado, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é mais que vencedor, você é luz e sal, e eu tenho o prazer em te proteger e te amar. Sabe, irmãos, o que está faltando nas nossas vidas é nos posicionarmos. Precisamos entender que ao optarmos por Jesus, tudo se fez novo. E as vozes, que são as emoções do passado, ou seja, elas não fazem mais parte do meu novo eu e nem do seu novo eu. Mas aí você pode estar me perguntando: Rodrigo, como é que eu posso fazer isso? De que forma eu posso me fortificar? Meu irmão, procurando a Jesus. De todas as formas possíveis. Através das nossas plataformas digitais, através da sua igreja, da nossa igreja Toque do Céu, através dos nossos grupos, que são as nuvens, onde você pode estar compartilhando da palavra de Deus, através de oração, através de louvor, através do seu testemunho. São muitas as formas que você pode estar falando com Deus e fortificando e se alimentando. Deixa eu te dizer algo: a prática leva à excelência e você se torna vitorioso em Cristo Jesus. Meu irmão, se Ele já te perdoou, por que ficar remoendo o passado? Onde já não faz parte mais da sua vida. Olha para frente, segue em frente, meu irmão. Não se deixa levar pelas tuas emoções passadas. Você é mais que vencedor. A gente já falou isso aqui. Você é geração eleita, você é sacerdócio, você é próspero sim. E tem acesso, meus irmãos, a uma sabedoria que muitos, olha, eu vou te dizer, muitos pagariam caro por não conhecer Jesus. E você conhece e tem essa sabedoria e acesso livre, sem pagar nada. Nada, exatamente nada. Então, meus irmãos, eu quero te fazer um convite: se livra dessas amarras de uma vez por toda, quebra as tuas correntes. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui fala sobre perdoar o próximo. Perdoar o próximo como a si mesmo. Isso é o quê? Uma ordenança do Senhor Jesus. Está escrito lá em Mateus 6,14, que diz o seguinte: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. E em Marcos 11:25 diz o seguinte: quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas eu te pergunto: como ser perdoado se eu não consigo liberar perdão? Contraditório isso, concorda, meus irmãos? Pois é. Mas eu e você sabemos da dificuldade em liberar perdão. Sabemos que dói, que machuca, né? Por muitas das vezes olhamos para aquelas pessoas que nos fizeram tanto mal e dizer: mas Deus, por que perdoá-los? Uma pessoa tão ruim. Ou sentimos até vergonha, na verdade, de pedir perdão por algo que fizemos contra alguém. E isso aí, gente, nos paralisa. Sabe, irmãos, quando vem esses pensamentos tortuosos, esses pensamentos que são as emoções passadas, eu olho logo para a cruz, eu olho logo para o Redentor.
ele vive, né? Eu olho logo para a cruz e digo, bem, não é bem assim, não é por aí. Aquele que foi, que é e sempre será, morreu por mim, morreu por amor a mim. Ele é um amor incondicional, que não se pede nada em troca. Ele simplesmente foi lá e fez. Ele tomou uma decisão. Eu sou, e quem sou eu para não estar perdoando alguém, na verdade, né? Então eu queria que você soubesse que perdoar alguém não se trata de um sentimento, se trata de uma decisão. Tem muitas pessoas que falam, e eu era uma dessas pessoas, que diz o seguinte: olha, eu preciso sentir no coração para perdoar alguém. Preciso sentir, né? Ou eu vou esperar mais um pouco. E eu te digo o seguinte, meus irmãos: mas você vai morrer e não vai sentir isso. Se livre dessa amarra, meu irmão. Viva a decisão. Jesus foi lá e decidiu, e por decidir, eu e você e muitas outras pessoas terão direito a viver a eternidade junto a Ele. Decida você também a perdoar aquelas pessoas que têm ofendido a você, e também peça perdão a quem você as ofendeu. Eu me lembro como hoje, quando eu escutei do meu pastor que perdoar não se tratava de sentimento, e sim de uma decisão, né? E eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, que depois que eu orasse a Deus, eu tomava a decisão, orava a Deus, e esse sentimento era gerado. Eu vou continuar um testemunho breve aqui, que foi onde eu perdoei os meus pais, meu pai e minha mãe. Na época não, já não estavam mais no meio de nós, né? E naquele momento eu disse, Deus, eu não quero mais viver, porque existia um ressentimento dentro de mim, de abandono, de que eu era órfão, né? Meus pais morreram muito cedo, meus pais eram separados, enfim, de que eu não fui amado, que eu não tive apoio emocional, que eu não tive a educação necessária do qual eu achava que deveria ter, né? E um outro sentimento ruim que eu tinha dentro de mim era de que tudo que dava errado na minha vida, eu culpava meus pais, porque eles não me ensinaram. Até aquele momento eu era um cara tolo, né? Eu era um cara que me sentia um nada. Então eu olhei para Deus e disse, Deus, eu não quero mais viver esse sentimento, eu não quero mais ter esse sentimento dentro de mim que me corrói. Eu não vivia 24 horas, era um sentimento intrínseco, né? Mas que me incomodava. E aí foi quando eu decidi perdoar, orei a Deus, perdoei. E aí, meu irmão, depois dessa oração, me senti assim, saí do culto, sabe, de forma leve. Parecia que eu estava flutuando, né? Parecia que eu tinha tirado um peso de 30 anos das minhas costas. E aí eu cheguei em casa tão alegre que eu disse assim, olha, não vou fazer só isso com meus pais. Eu quero sentir isso aqui mais vezes. E aí foi quando eu peguei um papel, uma caneta e botei 2 colunas assim, a quem eu queria pedir perdão e a quem eu ia perdoar. E aí fui, escrevi e orei e saí falando com essas pessoas. E foi até engraçado que teve alguns que eu pedi perdão e as pessoas disseram, não, cara, tu não fizesse isso não, pelo contrário, tu me ajudasse. Então, assim, são coisas bestas que tem na nossa cabeça que vão nos amarrando e a gente não consegue seguir em frente por falta de decisão. Irmãos, perdoar alguém mostra o quê? Um caráter transformado. Mostra que você é o quê? A imagem e semelhança do Senhor Jesus, que mesmo na cruz, onde a maioria da torcida lá queria a sua morte, ele orou ao Pai pedindo que os perdoasse e também os perdoou. Perdoar ou pedir perdão não significa necessariamente que eu tenha que voltar a conviver com aquelas pessoas, que eu venha ter que criar novos vínculos de amizade. Não, mas se trata de se livrar das amarras que te aprisionam e te fazem esmorecer e se perder na vida. Ao final dessa palavra, eu gostaria de te encorajar no seguinte motivo. Você vai primeiro fazer uma autoanálise, o auto-perdão. Você vai praticar o auto-perdão com você. Você vai olhar tudo que o mundo diz sobre você e o que as tuas emoções falam sobre você, de forma ruim. E você vai olhar para si e vai se auto-perdoar, porque você, a partir de hoje, já sabe quem você é em Cristo Jesus. Já disse, você é feito para vencer, você é mais que vencedor. Você foi feito para ser cabeça e não rabo. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, se perdoem. E depois de praticar o auto-perdão com você, você vai pegar uma canetinha e vai fazer essa mesma coisa que eu fiz. Você vai fazer uma lista das pessoas que você precisa perdoar e daquelas pessoas que você precisa pedir perdão. E aí, meus irmãos, eu quero te pedir um favor.
não vá cheio de razão. Pelo contrário, ore ao Espírito Santo de Deus e peça para que Ele fale através de você. Seja humilde, peça perdão. E você vai ver que a sua vida vai dar um salto, um giro de 360 graus. E você vai começar a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. E eu tenho mais um outro pedido a fazer para você. Não vá fazer isso em forma de barganha, porque Deus não é um Deus de troca. Você vai fazer isso porque você entendeu que viver sem as amarras te levará a viver céu na terra. Meu irmão, se permita ser transformado. Há alguém que pode te ajudar a caminhar os próximos passos, onde você vai encontrar liberdade e perdão. E esse alguém é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, amém. Então eu queria fazer um convite agora a você, né? Se você até hoje não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você repita essa oração comigo. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, também você vai repetir essa oração comigo nesse momento. Repete comigo: Jesus Cristo, Pai amado e Pai querido, nesse momento, Pai, eu confesso que sou pecador e que não sou nada sem o Senhor. Pai amado, entra na minha vida, Pai, me transforma, me faz um vaso novo, Senhor, nas tuas mãos. Pai, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, e sei que o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Então, se você aceitou a Jesus pela primeira vez, coloca aí no chatzinho que você aceitou. Se você está se reconciliando, também coloca aí, conversa conosco. Entre em contato com as nossas plataformas digitais, seja pelo Instagram, aqui pelo canal do YouTube, ou venha aqui presencialmente na nossa igreja, que vamos ter o maior prazer em conversar com você e juntos, né, trilhar esse caminho que é maravilhoso viver com Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha trazido algo transformador para a sua vida, porque para mim também foi, em nome de Jesus. Então, até domingo, às 18h30, no nosso culto presencial na Toque do Céu Church. Até a próxima. Um abraço.